Oi, gente! Bem-vindo a mais um A Gente Podcast, um lugar para a gente tratar de assuntos muito importantes sobre a vida da mulher, sobre emoções, sentimentos, a vida cotidiana e da forma mais leve que a gente conseguir tratar. Comigo hoje, mais uma vez, a minha querida Kelly Nascimento. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, pastora Márcia, boa tarde. Uma alegria e um prazer estar aqui mais uma vez e com expectativa para o tema de hoje, que vai ser incrível. O tema de hoje é muito importante. Nós estaremos nele durante alguns episódios, permitindo Deus. A necessidade da cura do medo. É necessário sermos curadas do medo? Que tema, né? Que tema Porque incrível. faz parte do nosso dia a dia. Tem expectativa. Você também. E temos perguntas, Kelly? Temos perguntas. E aí eu acho que a gente pode começar pela principal. O que é o medo? Né? Porque às vezes fala de medo, mas o que é o medo? Né? Qual é a origem? O que ele representa? O que ele é? O medo é um sentimento que surge com uma percepção de perigo ou ameaça. Então, quando você se sente em perigo ou ameaça, você sente medo, né? E é aquela sensação que nós temos no físico, as sensações físicas, mão gelada, pé gelado, tremores, nós podemos transpirar. Sim, batimento cardíaco acelerado e outras funções fisiológicas, né, que saem do controle. Então, porque nós temos aquela sensação que é primária, né? Nós vamos falar daqui a pouco, que nos dá, nos faz sentir a necessidade de fugir. Certo. Ou enfrentar o perigo, ou fugir do perigo. Salvar a própria pele, ou enfrentar por causa de um ganho maior, né? E além das sensações físicas, nós temos aquela sensação de desequilíbrio. Aquela sensação de perder o chão. A gente já ouviu falar isso? Sim, já ouviu? Eu perdi o chão naquela situação. Nossa, parece que alguém tinha tirado o chão de debaixo de mim, porque o medo faz isso mesmo. O medo, o susto, né, o pavor, dependendo da situação, nós sentimos essa sensação. Então, aquela sensação de reação à insegurança. Porque o chão, o que é o chão? É um lugar firme. Exato. Estou de pé ali, estou segura ali. E a sensação de medo é quando alguém tira esse chão. Então, tira o chão, é tombo na certa, é desequilíbrio, né? Tipo, perde o controle, né? Perde o controle. O medo nos faz sentir assim, com a sensação de perdi o controle, eu vou perder o controle, estou perdendo o controle. E eu tive uma experiência em Costa Rica. Eu nunca tinha passado por isso, já tinha ido a Costa Rica várias vezes com meu marido. E numa das ocasiões, eu estava sozinha na casa onde estávamos hospedados. Eu estava no segundo piso e eu estava secando o meu cabelo, porque ia ter uma reunião e tal. E, de repente, a minha cadeira, onde eu estava sentada, ela balançou para cá. Ela ficou em duas pernas aqui e duas pernas aqui. E eu falei, que estranho, o que foi isso, né? Nunca tinha passado por uma situação daquela. E levantei, e quando eu olhei, eu perdi o equilíbrio. Eu fui levada para cá e para lá e percebi, então, que era um terremoto. Então, quando eu escutei a moça que estava na casa comigo, no andar de baixo, gritando, pastora, desce depressa, vamos para fora, vamos para o quintal, porque é um terremoto, é um terremoto. Então, abri a porta, o cachorrinho estava comigo, o cachorrinho da casa, e desceu comigo, ele ficou apavorado, enfim. E descemos a escada, eu desci assim, cambaleando, porque realmente estava mexendo com toda a estrutura, e fomos para um lugar onde não havia nada em cima.
para não desmoronar. Enfim, a sensação do medo, bom, imagina o Pensa. pavor que eu passei nesse dia, né? Mas a sensação do medo, que uma das sensações que o medo causa o desequilíbrio. Você acha assim, não, perdi o chão, né? Então, interessante que a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu ou não nos tem dado espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. E a palavra para moderação é equilíbrio. Uau! Então, o medo tira o equilíbrio e o amor de Deus nos traz de volta. Interessante, né? Nos traz de volta o equilíbrio, a moderação. É super interessante, porque aí entra em uma das nossas perguntas. Porque aí as pessoas perguntam assim, então o medo é espiritual? A gente pode considerar o medo como algo espiritual? Pode sim. Mas antes, todos nós temos medo. Sim. Né? Nós trazemos isso no nosso DNA e nós trazemos isso no nosso espírito, em quem somos na essência, entendeu? Por quê? Existe o medo natural. Qual é o medo natural? Aquele que nos traz a prudência. Por exemplo, você vai para um lugar alto, você espera que num prédio ou numa montanha você esteja numa distância em que você está segura. Sim. Você está num lugar alto, mas você está segura. Sim. Você tem um parapeito, você tem uma grade, você tem um lugar... Uma proteção. Né, uma proteção. Está alto, você até vislumbra, você até desfruta daquele lugar, mas o medo te faz o quê? Ter prudência, de não ficar pendurado naquela grade, ficar brincando, de se equilibrar ali. Embora haja pessoas que façam isso por esporte, tudo aí é outro caso, né? Então, o medo faz você cuidar para atravessar a rua, esse medo natural, né? Não ir a lugares em determinados horários. O fogo. Sim, você se protege, você sabe que aquilo é perigoso. A panela. E tanta coisa, né? Porque esse é um medo natural, porque você aprendeu, você já tem esse instinto que te protege. Então, você não é por causa desse medo... Esse medo já não paralisa. Esse medo, de certa forma, impulsiona, guarda, protege. Certo. Tá? Então, essa é a primeira coisa. O medo natural chega a nos ajudar, a auxiliar. De certa forma, temos uma proteção. Aí é proteger aqueles que dependem de nós. Sim. Né? Então, a gente tem aquela percepção do perigo. Então, a gente se adianta. Né? Você não fica imaginando coisas, você sabe, porque sabe, então você evita, você cuida mais. Fica em alerta, né? Traz esse alerta de deixar a gente em alerta e não aprisionar. O excesso de alerta já é patológico, então. Sim. Mas também tem aqueles que vivem desse medo, né? Gosto de passar aquela adrenalina de enfrentar, de andar em lugares muito altos sem proteção, de escalar montanhas sem nenhuma corda ou rede. Ou proteção. Nenhuma proteção. E tem gente que não vive sem isso, né? Já acostumou de uma forma, já viciou realmente nesse estilo de vida, de correr riscos, de passar por medo. Então, mas esse é outro caso, né? Eu fico admirada com esse tipo de pessoa, mas... Transforma o medo na adrenalina. Como algo... Mas não são todas as pessoas que têm essa habilidade, vamos dizer assim, né? E aí, tem mais alguma pergunta? Tem. Aí a pergunta que aí a pessoa falou assim... Aí entra aquela questão. O medo, ele pode ser aprendido? Por exemplo, eu tenho um determinado medo e repasso esse medo para minha filha, para os meus filhos ou para alguém muito próximo. O medo, ele pode ser aprendido, eu posso absorver isso de alguém ou repassar um medo meu para uma outra pessoa? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o medo,
está conosco desde o início. Então, imagina a criança, o bebê, dentro da mãe. Ela está ali no ambiente quentinho, né? Ela está no ambiente protegido. Sim. Ela tem tudo na medida certa, oxigênio, alimento, um som de água agradável, né? O som mais próximo que ela ouve da voz de alguém é o som da mamãe dela. Então, há todo um ambiente literalmente acolhedor dentro da mãe. Mas chega o momento do nascimento, então é pressão para todo lado. Para todo lado. Né? Literalmente expulsando o bebê daquele ambiente, e quando ela vem, então ela vai usar alguns músculos, pela primeira vez vai sentir a dor, o desconforto, alguns momentos sentir falta de ar, algumas coisas assim, enfim, depende de cada caso. A insegurança. Sem dúvida, a insegurança já entra aí. O que está acontecendo comigo? Por mais que seja natural, né, nunca aconteceu antes. E quando a criança sai, novos sons, outras vozes, né? A claridade do ambiente, na maioria das vezes, o frio, a temperatura, né? Cai sensivelmente. O que mais? O desconforto de tocarem nela, a fome, e por aí vai. Então, o próprio nascimento, a questão, o próprio episódio do nascimento já é traumatizante para o bebê. Entendeu? Uau. Então, aí nós já temos esse impacto de sair de um lugar e começar uma jornada. Ali dentro, ele estica a perninha, o bracinho, ele vai até um lugarzinho, assim. Então, ele sabe que ele está protegido. Eu vou até aqui. Quando ele sai da mãe, que ele vai esticar o bracinho vai a mais. A criança tem até aqueles impulsos, assim, que... De tipo, cadê o limite? O bracinho vai a mais, a perninha vai a mais, ele assusta e chora. Interessante, né? Uau. Então, a criança o bebê já começa a ter essas experiências de sem chão, digamos assim. Faz sentido, né? Nossa, total. E daí, então, pode surgir alguns traumas desse momento, né? Pode surgir traumas desse momento, sim. E fora esse episódio, nós temos também a questão espiritual, que nós vamos falar aqui, sim, né? De vez em quando, que o ser humano já nasceu com o medo. Toda a raça humana, até as mais corajosas, carregam no seu DNA esse medo. O medo dos nossos, que vieram, que chegaram até nós através do nosso DNA, através dos nossos antepassados. Uau. E qual foi o nosso primeiríssimo antepassado? Adão. Não é? Adão e Eva, a esposa dele. Então, nós herdamos dele o medo. Quando Adão perdeu o lugar dele no Éden, por várias questões, por uma questão que nós não vamos abordar agora, ele deixou o lugar dele, a posição dele, para estar fora dessa posição, desse lugar, desse governo. E até então, ele estava governando, ele estava com a esposa dele, ele estava num lugar maravilhoso. E quando ele pecou, vamos chamar, vamos falar o nome verdadeiro, ele pecou contra Deus, escolhendo fazer a vontade de outro ser que não fosse a vontade de Deus. Sim. Ele escolheu desobedecer. Naquela mesma tarde, como Deus sempre fazia, ele desceu ao jardim para o encontro, para o tempo juntos, em família, né? Pai e filhos. E aí, Adão e Eva estavam escondidos. Não é isso que diz a palavra em Gênesis? E aí, Deus fala assim, Adão, onde estás? Uau. Deus não fala, Adão, o que você fez? Né? Eu sempre brinco, né? Eu sei o que você fez no verão passado, né? Não, Adão, onde você está?
E aí a resposta de Adão, acho que é Gênesis 3. Senhor, eu vi, olha a percepção dele. Eu vi que estava nu e tive medo. Uau. Eu ouvi a sua voz no jardim, percebi que estava nu e tive medo. Uau. Mas toda tarde Deus vinha, ele estava nu. Mas quando ele saiu do lugar dele de inocência, de pureza, de obediência, entrou O medo. toda a maldade. Que fez ele perceber, ter uma percepção Da sua distorcida de quem ele era, Uau. de onde ele estava. Porque ele estava ali tantas coisas, as dúvidas, o medo. Medo. A dúvida e o medo andam de mãozinhas dadas. E aí ele disse, eu tive medo. Uau, isso é incrível, porque então abre-se um leque na nossa mente, porque aí a gente pode dizer então que o medo nos limita de viver quem somos. Totalmente. O medo nos tira do nosso local de pertencimento, da nossa essência, de quem somos, porque nascemos. O medo da nossa identidade. Até então, você vê, ele passou a se ver, se compreender de forma totalmente errônea. O que tinha mudado? Uau. O que tinha mudado? E, na verdade, ele estava com a esposa coberto com folhas de árvore de figueira. Ele estava então ele não estava completamente nu, como antes. Exato. Mas distorceu tanto, entrou de tal forma a maldade com a maldade, o pecado e com o pecado a maldade, trazendo medo que ele não sabia mais o lugar de pertencimento, que era a presença de Deus. Meu Deus. Então, quando nós temos medo, nós estamos saindo ou saímos em algum momento desse lugar de pertencimento, desse lugar, porque o verdadeiro amor, qual amor? O amor de Deus. Ele que nos ajuda a lançar fora todo medo. Todo medo. É muito interessante. Nossa, então, demais. a raça humana carrega Sim. isso no DNA. Esse medo está lá, né? Impregnado no ser humano. Já por causa da queda, Sim. no início de tudo, né? Esse medo de ser inadequado. Ai, que medo de não falar direito. Que medo de não saber me portar. Que medo de dirigir. Sim. Ai, eu tenho medo de ficar sozinha. Ai, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de nadar. Hoje, as fobias cada dia nasce uma nova. Né? E isso vai limitando. Limita. Vai limitando. Por isso que uma das primeiras definições para que o que o medo faz o medo paralisa. Interessante. Mas o medo não apenas paralisa, o medo faz a pessoa fugir dela mesma. Fugir da essência dela. O medo carrega a pessoa para longe do propósito dela. Seríssimo isso. É muito sério, porque quem vem de uma família, né, de um contexto, nós não estamos aqui jamais, né, não é a nossa função em nenhum momento trazer os culpados. Nós estamos procurando, na verdade, a cura. Já encontramos que é Jesus, né? Mas nós estamos trazendo de forma que a gente possa olhar com mais cautela o lugar onde nos encontramos hoje. Eu tenho medo. Do que eu tenho medo? E mais, se eu identifico que eu tenho medo, o que eu vou fazer já que eu identifiquei? Porque se você não levar o medo para o lugar que ele deve estar, o medo vai te levar para o lugar que ele quer. Que não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Que não é o seu lugar. Não é o lugar preparado, escolhido, separado, ou sonhado por Deus, planejado por Deus. Né? Então, o medo, ele, claro, ele pode, então, ser passado, mas eu tenho a escolha de aceitá-lo ou não, né? Apesar que pode acontecer muito com crianças, né? Por exemplo, a mãe tem medo, sei lá, da altura. Então, menino, desce daí. Blá, blá, blá.
Pode acontecer, mas também nós adultos, no nosso dia a dia, a gente pode ser flechados por pensamentos, palavras e ações de outras pessoas que nos queira ter. Ah, não muda de emprego porque vai que não dá certo. Ah, não aceita fazer isso porque se você travar na hora. Mas aí a gente tem a escolha de acreditar na nossa identidade, falar, não, vai dar bom. Exato, porque esse medo tem um medo natural, tem um medo que herdamos espiritualmente, tem um medo que herdamos geneticamente, e já tem também o que você está falando que se encaixa na epigenética, que é aquele medo aprendido, aquele medo que conforme o lugar onde você está e as químicas que acontecem no decorrer da vida, vão forjando em você uma pessoa medrosa. Uau. Então, no meu caso, eu sempre vou contar aqui alguma coisinha sobre mim, né? Eu tive pessoas muito próximas a mim com muito medo, medos assim paralisantes, medos que afastavam essas pessoas de quem elas realmente eram. Então eu me lembro assim, desde bem pequena, eu tinha um apelido, Márcia a Medrosa. Meu Deus. A Márcia Medrosa. Ai, a Márcia Medrosa. Né? Então, aí você vai ouvindo aquilo, às vezes porque você levou um susto, porque tinha medo de escuro, alguma coisa. Eu não me lembro mais de quando eu era muito pequenininha, o que levou os adultos a me chamarem de Márcia a Medrosa. Eu não me lembro. Depois, sim, eu fui compreendendo e fui olhando para os meus medos, né? Mas, enquanto criança, o que levou algumas pessoas muito próximas a mim me chamarem de Márcia a Medrosa, eu não sei. Mas, obviamente, foi aquela criança que chorou diante de alguma coisa, do escuro, de um... Enfim. E então, eu fui acreditando. Eu sou medrosa. Eu sou um medo. Eu carrego esse medo. Eu sou Márcia a Medrosa. Então, qualquer coisa que me trazia um certo desconforto, eu já dizia, não, eu tenho medo. Ah, não, eu tenho medo. Ah, mas todo mundo já me chamava de Márcia Medrosa desde pequenininha. Ah, eu tenho medo. Tá tudo bem, todo mundo vai entender. Quem não tem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa na vida. Sim. Todo mundo vai entender que eu tenho medo. Então, só que eu não entendia, não percebia que aquele medo ia me distanciando da minha identidade. Por isso você precisa identificar o medo. Interessante, Kelly, é que na maioria das vezes nós não identificamos o medo imediatamente. Nós somos como Adão. Sim. Adão fez tudo o que fez, fugiu, se escondeu, colocou as roupinhas, né? Falsinhas, né? As coberturinhas que não esquentavam, não protegiam, não faziam nada, né? E aí então ele disse, eu tive medo. Depois que ele fez, ele falou, uau, eu fiz tudo isso porque eu tive medo. Então, e muitas vezes nós estamos fazendo coisas e não estamos identificando que a causa primária é o medo. É o medo. Entendeu? Então, quantas vezes você ríspida com alguém em alguma situação, e você fala, por que eu fui ríspida nessa situação? E muitas vezes é um medo de perder a pessoa. É um medo daquela conversa continuar num ritmo desagradável. Não, eu não vou. Mas você nem sabe, você já falou que não, você já tentou. Não vou nem tentar. Por quê? O medo de errar. O medo de estar inadequada naquela situação. Ah, sabe quem vai casar e convidou todo mundo para a festa? Ah, seja quem for, eu não vou. Por quê? Ah, não quero. Todo mundo vai estar maravilhoso, todo mundo vai estar brilhando e eu não quero me expor. Então, por que você não gosta do casal? Gosta. Você não quer ir para a festa? Quer. Você não queria estar com todo mundo? Todos os amigos queriam, mas qual é o medo? Qual é a razão real? O medo de se sentir rejeitada, inadequada, excluída. Uau. Faz muito sentido, né? E aí a gente olha assim e fala, poxa, quantas pessoas vivem isso diariamente, né? Nós somos desafiados nisso. E aí a gente paga e fala, é o medo. Mas como ele paralisa, como ele escraviza, né? Como ele
leva a gente para um local que não é nosso. E só de pensar que uma pessoa ela pode viver a vida inteira escrava do medo. Pode viver uma vida inteira escrava do medo. E aí deixa de viver coisas tão boas, tão maravilhosas por estar completamente escravizada. É verdade. No último episódio aqui do Agente Podcast, eu falei como Deus se moveu a meu favor, me curando do medo de voar de avião. Sim, foi. E eu tive um episódio de transformação também, de cura, muito especial, que foi a cura do medo da chuva. Porque na minha casa, assim, a maioria das pessoas tinha medo de chuva, mas assim, um medo, pavor. Uau! Então, quando o tempo, né, o clima ia se formando e as nuvens iam se juntando, e aquelas nuvens escuras e trovões, e tudo anunciava que viria assim uma chuva forte, uma tempestade, ou mesmo uma chuva não tão forte. Isso causava um pânico dentro da minha casa. Então, a minha irmã e eu aprendemos este medo. Aprendemos este medo. Por quê? Porque minutos antes da chuva, nós saíamos e éramos levadas para a casa dos vizinhos. E de quando em quando íamos trocando de vizinhos para dar um tempo na casa dos vizinhos, para não incomodar tanto sempre os mesmos vizinhos quando fazia chuva. Uau. Então, a gente corria, batia lá nas portas, dá licença que vai chover. Vai chover. A gente pode ficar aqui? A gente tem medo, a gente tem pavor de chuva. Como se qualquer coisa que pudesse ocorrer de ruim, de errado, não iria atingir aquela casa, somente a nossa casa. Olha que mensagem que nós estávamos recebendo acerca de proteção, de segurança, de amor mesmo, de cuidado, entendeu? De valor. E fugíamos. E só se sentia protegida num ambiente desconhecido. Desconhecido. Olha que interessante. Olha só. Na casa de outra pessoa. De outra pessoa. Não na nossa. Uau. E aí, quando eu tive acesso à Bíblia Sagrada, às Escrituras, e comecei a conhecer um pouco mais esse Deus de amor, de misericórdia, de bondade, que está presente, né? Para mim, era muito importante, e até hoje as falas de Deus, quando Ele diz que está conosco, né? A fala de Jesus, olha, eu estou, não estarei, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, eu aceitei isso no meu coração, embora eu fosse uma jovenzinha ainda. E eu lembro que começou um dia, uma tarde, eu lembro que era uma tarde, lá na casa da minha mãe, e o clima começou a mudar e tudo, e eu coloquei aquilo no meu coração. Hoje eu não vou para casa de vizinho nenhum. Hoje eu não vou sair daqui. Uau. E a minha mãe, tadinha, hoje não mais, né? Já há muito tempo não mais. Ela também passou por uma cura e uma transformação, graças a Deus. Mas na época, ela começou a cobrir todos os itens de metal, os espelhos com panos, com toalhas, enfim. E já pegando na minha mão, na mão da minha irmã, vamos à casa de algum vizinho. Nós tínhamos acabado de mudar para aquele bairro, então não tínhamos ainda afinidade. Como ia bater na casa de alguém? Tudo bem, olha. E eu falei, não vou passar por essa vergonha, não vamos fazer isso. Minha mãe, não, nós vamos sair, vamos procurar abrigo na casa de alguém. Eu falei, mãe, pode ir então, eu não irei. Aí aquilo... Foi um choque para ela. Foi. Tirou o chão da minha mãe. Desequilibrou da minha mãe. Nesse momento, acredito que foi por um bom motivo. Sim. Né? E aí, ela disse assim, não, eu não posso deixar você aqui. Eu falei, mãe, então, nós todas vamos ficar, porque eu vou ficar aqui. Bom, Kelly,
Não apenas fiquei na casa, mas eu abri a janela que dava para o jardinzinho da frente da casa e imediatamente para a rua. E fiquei sentada na janela e entenda uma coisa, eu tinha medo. Eu fui criada, eu estava acostumada Sim. com aquele clima de medo, com aquela Sim. sensação de desequilíbrio. Sim. De fuja daí. Exato, a necessidade de fugir, a necessidade de me esconder, de não estar naquele ambiente, mas em outro ambiente aparentemente mais seguro, porque tinha mais pessoas, enfim. E eu enfrentei tudo isso, eu lembro que eu tremia, me sentei na janela e fiquei ali olhando para a chuva, e a chuva começou, e com trovões, com raios, e teve até granizo aquele dia, choveu para valer, né? Sim. E a minha mãe, fecha essa janela, e falei, mãe, hoje não, hoje eu vou ficar aqui. De fato, não estava chovendo, respingava só em mim, mas eu fiquei sentadinha ali na janela. E eu me lembro que um texto da Bíblia, olha só, um texto da palavra me veio, e porque era em forma de canção, eu, embora novinha convertida, ainda não conhecia, não tinha conhecimento, né, de muita coisa, eu sabia essa música, sabia que essa música era um texto da palavra de Deus que estava lá em Daniel, que diz, é Ele, Deus, quem muda o tempo, é Ele quem muda as estações. Move reis, estabelece reis, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Mas eu ficava com essa primeira parte. É ele quem muda o tempo. É ele quem muda as estações. Então, assim, ele é Senhor. Ele é Senhor das nuvens, do vento, dos raios, dos trovões, da chuva, de tudo. Então, baseada nesse único texto, eu comecei a cantarolar. E, a princípio, eu cantarolava essa canção tremendo, literalmente tremendo, com muito medo. É Ele quem muda o tempo, é Ele, que era uma cançãozinha, quem muda as estações, remove reis, estabelece reis. E eu ia cantando de novo, é Ele quem muda o tempo, e olhando para a chuva e os raios e tudo acontecendo, e minha mãe gritando, fecha essa janela. É Ele quem muda as estações, é Ele quem muda o tempo. E essa canção foi ficando mais forte, a princípio com voz trêmula, a princípio com muito medo, pavor, insegurança, vontade de fugir mesmo, mas eu fui olhando para aquilo, para aquelas nuvens, para aquele vento, ouvindo, né? Eu assustava com os trovões e ia proclamando, é Ele quem muda as estações, é Ele quem muda o tempo. E quando eu dei por mim, eu passei toda a chuva e no final eu já estava cantando aquela música como se ela fosse a coisa mais leve de cantar. E o medo tinha dado lugar a uma cura sobrenatural. E o medo naquele dia foi embora, com a enxurrada da chuva. Se deixar tomar banho de chuva agora. Então, assim, foi uma libertação. Uma libertação. É excepcional como Deus faz na vida de quem se dispõe. Lembre-se que eu não era uma mulher que eu sou hoje. Talvez hoje fosse mais difícil. E a minha obstinação naquele dia me levou a enfrentar. Então, acabou que eu tomei aquele texto como uma base sólida. Embora tudo tremesse embaixo de mim, dentro de mim. Sim, mas a fé estava... Eu falei, não, é Ele quem muda, é Ele quem estabelece, é Ele quem move, é Ele quem remove, é Ele que... Os tempos e as estações. E aquilo fez com que... E por ser uma canção, né? Eu fui cantando e aquilo foi um remédio, aquilo foi um antídoto, aquilo foi um louvor, aquilo foi uma cura, aquilo foi um instrumento através do qual Deus trouxe uma libertação tremenda para a minha vida. Gente, isso é poderoso. Eu amo contar esse testemunho, porque ele realmente é libertador. E ele é puro, simples e verdadeiro. E nunca mais eu tive medo de chuva.
Não. Glória a É claro, Deus. eu não sou imprudente, né? Sim, Está sim. chovendo demais, tem um aviso de alerta, olha, em certas circunstâncias não vai andar em certos lugares da cidade, que pode haver alagamento, enfim, por aí vai. Mas o medo de chuva, aquele pavor que me paralisava, ou me fazia fugir, não mais. Desde essa data. Uau. Graças a Deus. É lindo, né? É lindo. Então, o medo, então, ele pode ser vencido. Pode ser Ele vencido. pode ser vencido. Pode ser vencido. Com a ajuda de Deus. De Deus. Com o fato de você identificar. A primeira coisa, identificar. Porque o que acontece? Eu já falei isso e vou repetir agora. O que nós temos, o que nós percebemos? A fuga. Ele correu, fugiu da situação. Não quer, não gosta, não ama. Não faz, né? Tá com vergonha, né? Não sabe falar em público, não sabe falar em público, é incapaz. Nós vemos a incapacidade, nós vemos a fuga, nós vemos a inadequação, nós vemos qualquer outra coisa que vem por consequência do medo. Mas o que me levou a agir dessa forma? O que me levou a não fazer? O que me leva a não fazer faculdade? O que me leva a não ser uma pessoa mais competente Exato. no que eu faço? É. Tenho medo do que realmente? É isso. E quando nós estávamos decidindo pelo tema, né? E aí eu fui buscar em mim, falei, deixa eu procurar aqui, rever o que eu tive, ou qual é o medo que eu tinha. E eu lembrei exatamente disso que a senhora acabou de dizer. Eu tinha o sonho de querer me formar em algo, mas eu tinha em mim um medo. Eu tinha medo de ser reprovada, eu tinha medo de não conseguir estudar, eu tinha medo de não conseguir concluir a faculdade, eu tinha medo de dar qualquer amp na minha vida nesse sentido, porque eu tinha um medo. E eu falava assim, não, uma hora eu preciso enfrentar isso. Mas eu era daquela que falava, não, o ano que vem eu faço. Não, o mês que vem eu vejo. E isso passou tantos anos. Quando eu entrei nesse ano, eu tô concluindo a faculdade, eu falo, meu Deus, por que eu não consegui antes? Por que eu não tentei antes? Mas foi um medo que eu falei assim, eu preciso enfrentar. Mas era exatamente esse medo de tipo, eu acho que eu não vou conseguir concluir, eu acho que eu não vou conseguir fazer uma prova, eu acho que eu não vou conseguir passar. Então, esse medo de tipo, de ser reprovada me impedia de avançar. Você vê. Né? E olha só como é. E quando você enfrenta, quando você senta na frente da janela e fala, eu vou enfrentar, que foi o seu. Você fala, por que eu não fiz isso antes? Porque existe em nós um poder muito maior, que foi o texto que a senhora acabou de ler, quando Paulo traz esse alerta para Timóteo. Fala assim, o espírito que há em ti não há de medo, mas de amor, de poder, de graça, de força. Então, existe em nós essa potência para ser extraída, mas que a gente os nossos modelos mentais criados nos leva a dizer, não, você não pode, não, você não consegue. E não. Verdade. Isso é libertador. Gente, que podcast! E é muito interessante porque quando você está num ambiente que te ensina ou te modela, né? Você falou de modelagem. Modela algo que te paralisa como medo ou te faz fugir, é um aprendizado. Todo mundo faz. Então, meio que você não vê aquilo. Você não percebe. Quando você começa a sair daquele ambiente e tem acesso a outras pessoas, a outros ambientes que você fala, uau, essa pessoa conseguiu. Exato. Essa pessoa tem muitas vezes, menos estrutura que eu. E ela conseguiu, ela fez, ela faz. Olha onde ela está, né? E você você começa a perceber que há, sim, uma porta aberta, que há a possibilidade de você também romper com aquilo. Isso. É muito interessante. É muito interessante. Porque, olha o que a palavra diz em 1 João 4,18, a parte A. No amor, não existe medo.
Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Já citei esse texto, mas eu acho tão lindo, porque aqui é o perfeito amor. Como eu estava num ambiente onde o amor era imperfeito, o amor não... de repente, o amor super protegia. Exato. O amor não acreditava na minha capacidade. O amor duvidava das minhas competências, que deve ser o seu caso. Era um amor imperfeito. Coitadinha, tão medrosa. Não estudou. Não gosta muito de ler. Então, nós vamos ficando com essas vozes formatando. Exato. E, pior, nos deformando na nossa identidade. Que, de fato e verdade, você é estudiosa, inteligente, competente, corajosa. E a lista não para, porque o perfeito amor nos ensina. Ele nos aperfeiçoa. Ele nos ajuda a lançar fora o medo e a consolidar o que de melhor Deus nos colocou nas mãos para fazer ou para ser. Olha, eu estou lembrando da parábola, de uma das parábolas que Jesus conta, e ele fala que um certo chefe, o patrão, dono de terras, foi fazer uma viagem e deixou alguns servos dele, cada um com um talento, com posses, né, para eles trabalharem aquilo, investirem, enfim, fazerem alguma coisa com aqueles talentos. E para um ele deu 2, outro 3 e tal. E teve um que ele deu um talento só. E diz a parábola que era segundo as suas competências, segundo as suas capacitações. E justamente para esse, que ele deu só um talento para ele fazer alguma coisa, multiplicar e tal. O que ele fez? Eu não fiz nada. Quando o patrão volta, o Senhor da terra volta, ele vai requerer, né, os frutos daquilo, os investimentos. Né? O que você fez? Né? Pedindo contas daquilo, justamente aquele, ele falou, e você? Dei um só para você. E o que você fez? Ele, nada. Eu conhecendo o Senhor. Eu só protegi. Eu guardei. Só guardei. Tá aqui, ó. Umzinho, você me deu umzinho, eu te devolvo. Servo mau e negligente. E quando a gente traz para nós essa questão, quantas pessoas talentosas para falar em público, para lecionar, para dirigir, para ser o que quiser. Está lá no DNA dele. Não só o medo, mas o propósito de vida. Está lá a coragem, estão lá as competências, as habilidades especiais. Está lá, podemos dizer, a expectativa do Pai Celeste. Esse eu fiz caprichado para fazer tal coisa. No decorrer da história, veio alguma coisa que deformou. E ele chama de qualquer coisa. Ele dá outros nomes, dá desculpas, né? Foge. Coloca a culpa em alguém. Eu não consigo, não posso, isso, aquilo, o tempo, a idade, tantas coisas, né? Uau! Se esconde. Quando despertar. Por isso que a gente tem que olhar. Sabe que eu não tenho medo de nada? Alguém pode dizer, não tenho medo de nada. Que bom. Mas vai olhar com calma. Vai tirar um tempo e com mais atenção ver aquilo que você tem feito, cuja raiz pode ser um medo. Ou coisas que, de repente, você não tem feito, cuja raiz é um medo. Medo, como nós já dissemos, que nós podemos fazer outros podcasts falando sobre a rejeição, o medo do abandono, né? Por que a gente tem medo de falar em público? Eu lembro que as primeiras vezes que eu precisei ministrar, eu suava muito as mãos, tinha muito medo. Então, eu pegava o microfone, aí eu soltava, enxugava essa mão. Aí, quando essa que transpirava, eu trocava o microfone e enxugava a outra mãozinha. Ia falando, trocando, enxugando a mão, das mãos
transpirando, a vontade, o medo me levava, me trazia vontade de fugir. Fugir. E medo do quê? Se eu sabia o que falar, se eu tinha tudo ali anotado, acontece que o medo era do que vão pensar de mim. Que olhar que estão. Do julgamento. É um olhar de julgamento? É um olhar de desprezo? Sim. Não é? É incrível. Porque a senhora falou isso bem no começo. O medo, ele pode tanto nos paralisar, como ele também pode nos encher de coragem e romper. Que nem a senhora falou no começo. Né? Então, esses aí receberam, um guardou. Eu tô com medo, porque se o patrão chegar e não tiver dado conta, pelo menos o que ele me deu, eu tô devolvendo. Os outros já falaram assim, não, me deu 2, eu vou fazer 4. Então, deu certo. É a forma como você lida, né? No momento que você identifica o medo, você vai fazer o quê? Você identifica e você vai ter que fazer alguma coisa. Você finge que não tenho medo, não. Eu não vou estudar porque eu não quero. Eu não vou dirigir porque eu tenho que dirigir para mim. Não precisa aprender a dirigir, eu tenho que dirigir. Então, a gente já põe aquela desculpazinha e tá tudo certo. Ninguém vai ficar perguntando, mas tem certeza? Por quê? Né? Por isso que a necessidade de identificarmos. E quando identificamos, pedir ajuda. E a pessoa consegue identificar o medo sozinha? Ou também existe a questão da pessoa não descobrir e precise de uma ajuda para? Então, o medo, como ele é muito desconfortável, a pessoa sabe que tem. Ela muitas vezes não identifica ele em si, mas ela sabe que alguma coisa não está certa. Certo. Por quê? Por causa da necessidade de fugir, de não conseguir continuar, de não terminar o que começou. Sim. Né? São várias as consequências. Sim. E vários os disfarces, as formas que nós usamos para dizer que está tudo certo. Sim. Mas não está, por causa do medo. Então, a gente dá aquelas desculpas. Por causa de tal coisa. Tá, então tá bom. Então, está tudo dentro do convencional. Certo. Mas sempre tem o confronto, ou pela vida ou pela necessidade. Alguém que chega e fala, mas por que você não fez? Mas você não vai por quê? Olha. E você vai, não tem como, porque a vida, nós não devemos nos comparar, mas a vida faz com que você tenha espelhos o tempo todo. As pessoas, ainda mais hoje aquela em dia. Aquela pessoa, como a gente disse, você sai de um ambiente e fala, poxa, aquela pessoa conseguiu, por que eu não vou conseguir? E a própria necessidade, né? A necessidade de dirigir, a necessidade de voar, a necessidade de estudar, a necessidade de se aprimorar, a necessidade de você pegar um microfone e fazer a sua palestra, a necessidade de romper, de crescer, de sair daquele esconderijo. Até a questão de, tipo, o meu sonho é casar, o meu sonho é ter minha família, mas... Quantas pessoas têm medo de enfrentar tudo isso e lá na frente não dar certo, porque os espelhos que ela tem, os exemplos ao redor não foram bons. Então, ela fala, vou evitar que aconteça isso comigo, então não vou nem arriscar. Uau. Não vou nem dar o primeiro passo. Melhor não, nem sonhar. E perdeu a chance de ser feliz. Então, às vezes, não é aquele medo de algo que realmente acontece, como é o caso da chuva, o medo da chuva, o medo de dirigir. É um medo, a insegurança de que algo que nem sabe se vai acontecer de verdade. Na maioria das vezes nem acontece, né? Mas, para evitar... Deixa quieto. Então, não vou tentar. Então, a pessoa ela precisa identificar. Ela identificou, ela procura uma ajuda. É o ideal. A pessoa procurar ajuda.
A gente sempre tem uma amiga, né? A gente sempre fala, a gente sempre tem uma amiga, uma pessoa que nos ama. De confiança. Que a gente vai falar, escuta, o que você acha? O que você acha? Sabe o que eu estou pensando em voltar a estudar? Ah, você está brincando. Já, é agora. O que você vai fazer? Me conta, que escola? A pessoa não vai falar... mas você tem certeza? Não tenho certeza a essa altura. Não, a pessoa que te ama vai falar, ai, quando já fez a matrícula, eu vou junto. Ai, eu não sei. Então, você tem aquele apoio, que gostoso, né? E tem sempre aquela pessoa que já está desse lado e fala, vem, é fácil, dá um pulo. Eu te estendo a mão. Que gostoso. Que gostoso. E tem, sabe, Kelly, tem essas pessoas. Às vezes a gente está tão escondido, que foi o caso de Adão e Eva. Deus estava ali. Ele falou, onde você está? Eu tive medo, ok, eu trouxe roupa de verdade para você. Sai daqui. Vai ter consequências, tal, porque era um pecado e tal, mas eu tô aqui. Vem cá. Tem uma estrada aí para percorrer. Sai desse esconderijo, vamos tirar essas roupinhas aí que não aquece, não protege, não te pertence, não te define, né? E claro, né, enquanto terapeuta, né, Sim. eu vejo muitas pessoas chegando que não identificaram interessante. Muita gente chega para mim com uma dor e elas não identificaram que aquela dor é apenas o resultado de uma raiz adoecida, né? Aquele problema que ela está, eu vim aqui tratar só isso, Márcia. Falei, tá bom, vamos tratar isso. Aí quando a gente começa a tratar aquela questão que ela está vivendo hoje, ou, né, por 1 ano, 2 anos, enfim, ela chega lá na raiz. Uau! Então, a verdadeira causa é isso. E muitas vezes, a raiz realmente de toda aquela dor é o medo. Muitas vezes. Por isso que a gente falou que dá vários podcasts, né? Porque tem isso que a gente falou. O medo da pessoa não casar e se frustrar. O medo de ser próspero, rico, ter uma vida, né, estável, bem. O medo de ser bem-sucedido na sua profissão. O medo de tirar os projetos. Então, são amplos aí. E é importante dizer, gente, que é o perfeito amor que lança fora todo medo. Nós podemos ser livres de todo tipo de medos. Quebrar realmente esses grilhões que nos escondem, nos fazem esconder, ou fugir, ou paralisar. E estar longe da nossa essência, longe da nossa verdadeira identidade. Mas é com o amor de Deus. É o perfeito amor que nos transforma. Porque a falta desse amor perfeito nos deforma. Aí lá dentro de nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo, enxergando, né, de forma errada, de forma errônea. Exato. Né? Nós vamos vendo tudo a partir de uma ótica doente. Então, é aquilo, Márcia, a medrosa. Mal sabia eu que eu era corajosa, na verdade. Corajosa. Na verdade, eu era corajosa. Exato. Né? É interessante, não tem como não lembrar das escrituras, né? Deus falando para Gideão. Né? Gideão está ali escondido, malhando trigo no lugar onde se cuidava se amassava as uvas, né? Escondido. E Deus aparece para ele e ele fala, homem valente. Ele, eu? Eu sou o menor, do menor, da menor, do menor. E, não, meu Deus, por favor, Senhor. Ele falou assim, olha, aí depois ele falar da toda, né, uma sequência de fatos, de acontecimentos, o porquê ele não era esse homem valente. Deus fala para ele, vai nessa tua força. É nessa tua força mesmo, você vai. Porque Deus estava vendo além, estava vendo o DNA verdadeiro dele, que ele tinha plantado nele. E ele nos trata assim, né? E aquela lista que ele colocou não definia ele. Ele achava que era assim, mas não era. Não era. Que interessante. Uau, né? Quem ainda quer, então, gente? Podcast 2 desse tema, 3. Vamos, sim. Falem aí, porque uau. Então, gente, fica aqui, né,
a um pensamento ou uma oração, sem orar, de repente, mas declarando que você esteja aberto realmente para o verdadeiro amor. Isso. Dizendo, Deus, eu quero conhecer esse verdadeiro amor, porque é se expondo, sabe? Jesus falou, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta. E o teu pai que te vê em secreto vai te abençoar. Sabe? E isso também diz respeito aos nossos sentimentos de insegurança, de inadequação, de improbabilidade na vida, com todo mundo, menos comigo. Será? Eu acho que especialmente com você. Porque o verdadeiro amor vai te ajudar a lançar fora todo o medo. E esse amor vai aperfeiçoar você para uma vida digna da sua essência e da sua verdadeira identidade. Amém. Então fica aqui, obrigada, Kelly. Eu que agradeço. Foi uma honra. Foi uma estar delícia. Com você, uma alegria. E uma obrigada honra. por você estar conosco. Se gostou do conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos, suas amigas, né? Curte aí também. E dê o seu comentário, faça o seu comentário, é legal, né? Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, né? E entre em contato com a gente, vai ser uma alegria. E se eu puder te ajudar de alguma forma, vai ser uma honra. Que o amor de Deus esteja com você. E lembre-se que a gente pode. A gente pode no amor de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.